Bíblia lá no livro de Lucas, capítulo 15, Lucas 15, versículo 31 e 32. Vou colocar aqui porque eu não tenho muito jeito com essa garrafa aqui não. Você encontrou? Diga amém. Glória a Deus. Antes de nós lermos, eu queria que você fizesse uma oração sincera, uma oração quebrantada, uma oração assim para mandar o sono embora, uma oração de disposição. O que é que você veio fazer aqui? E eu sei que às vezes você está tão desanimado que você não consegue nem orar por você. Então eu queria que você desse a mão para a pessoa que está ao seu lado, que você provavelmente tenha conhecimento dela, intimidade. E aí, que você educadamente perguntasse para ela, o que é que você veio fazer aqui? Que eu quero orar por você agora. O que é que você veio fazer aqui? Porque eu quero orar por você agora. Aperta a mão dela assim, dá aquele aperto, fala aperta mesmo para ela não dormir. E ora, eu vou dar 30 segundos para você orar por essa pessoa. Ora, clama por ela, fala, Senhor, fala com ela. O Senhor sabe o que ela precisa nessa manhã. Eu não sei, mas o Senhor sabe. Aperta a mão dela, aquece com oração, demonstra o teu amor por essa pessoa com oração. Pai, antes de nós lermos a tua palavra nessa manhã, nós queremos orar por nós, para que o Senhor fale conosco nessa manhã, em nome de Jesus, e que aquilo que o Senhor falar, Espírito Santo, o Senhor nos dê graça para nós obedecermos. Que todos nós, ao sairmos daqui, nós tenhamos a convicção de que o Senhor falou conosco. Eu quero pedir, Senhor, que o Senhor coloque os teus anjos ao redor deste local. Seque esse local com o teu fogo, Senhor. Tira toda a distração. Se há algum demônio aqui escondido, Senhor, eu quero clamar agora, em nome de Jesus, que ele saia deste lugar. Em nome de Jesus, eu ordeno que saia deste lugar, em nome de Jesus. Saia daqui, em nome de Jesus. E que este local seja tomado, as nossas vidas, nós sejamos tomados pela sua presença somente, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Dê um abraço nessa pessoa. Elogia ela, fala, como você está bonito hoje, como você está bonita hoje, como você está cheiroso. Que perfume é esse que você está usando? Glória a Deus. Aleluia. Amém? Você já sentou, você está cansado, né, irmão? Fique em pé, nós vamos ler a palavra. Eu sei, irmão, eu vou fazer 50, eu sei como é, não é fácil não. Lucas 15, 31 e 32 diz assim: Então lhe respondeu o pai, meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão, aponta assim para a pessoa que está ao lado, assim, ó, esse teu irmão, ele vai apontar para você, tá? Esse teu irmão estava morto e ele reviveu. Ele estava perdido e ele foi achado. Amém. Assente-se, por favor. Glória a Deus. O título dessa mensagem, essa manhã, é A Herança do Pai. Essa semana, irmãos, foi uma semana muito difícil para mim, não sei para você. Eu sei que muitos irmãos ficaram doentes, resfriados.
E essas gripes aí que tem vindo, esses resfriados, são fortes, né? A gente demora um pouquinho mais para recuperar. Você que é mais novo não, né? Mas a gente que está já caminhando um pouquinho mais, demora um pouquinho mais. E para mim foi uma semana muito difícil, eu não sei para você. Eu tive que tomar algumas decisões profissionais e pessoais, consequentemente. Mas, ao mesmo tempo, foram boas. Eu estou terminando o tempo do aparelho, já acabou, já encerrou. E agora ele está numa fase assim que está, glória a Deus. Então, a minha voz, às vezes, ela sai um pouquinho diferente. E foram decisões que fizeram eu colocar algumas coisas de volta no meu coração. Ou fazer com que eu sondasse o meu coração para ver algumas coisas para ver como essas coisas estavam. Por exemplo, quais as prioridades? Ontem eu fui visitar uma família pela manhã e nós falamos sobre isso. Quando você estabelece algo na sua vida e você começa colocando o centro da tua vida ou daquilo que é importante, você coloca no centro aquilo que move o teu coração. E depois, todo o que é periférico, você vai preenchendo, baseado no que é mais importante para você. Então, essa semana, eu acabei tendo isso. Tendo que tomar algumas decisões, colocando no centro da minha vida e da minha casa, aquilo que era importante para nós. E o resumo da ópera, o resumo das decisões, foram decisões pautadas, baseadas naquilo que o Senhor Jesus realmente se importa, que é a igreja, que são almas, que é o propósito de Deus para a nossa vida. O resto, irmão, o resto a gente vai preenchendo e a gente vai vivendo segundo a vontade do Senhor. Porque desse jeito o Senhor libera várias coisas para a nossa vida. A minha leitura bíblica está em João 18. E eu falei para os oficiais esses dias, nós, às vezes, achamos que já conhecemos tantas passagens bíblicas, e nós, esta aqui eu já li, às vezes você até pula o capítulo. Não faça isso. Mas eu já li, bispo, várias vezes essas passagens, eu já sei essa história. É um menino que lá, ele gastou tudo, voltou, o pai abraçou. O irmão, eu já li isso várias vezes. Eu também. E todas as vezes, todas não, né? A gente não pode mentir. Mas a maioria das vezes eu leio e eu choro. A minha leitura bíblica está em João 18. E eu tenho lido bem devagar, no sentido de analisar cada parte. Por exemplo, eu percebi uma coisa de João 14 até o 17, que Jesus repete por várias vezes o quanto ele amava o Pai. O quanto o Pai era importante para ele, o quanto Jesus queria honrar o Pai. E ele, ao mesmo tempo que falava do Pai, falava o quanto o Pai o amava. O quanto ele amava os seus amigos, o quanto a gente precisava dar fruto, enfim. A leitura bíblica bem devagar e com detalhes de observação, palavras-chave. Então, como é que eu faço? Eu quero te ensinar, quero abrir meu coração aqui para você. Antes de orar, antes de ler a Bíblia, ore. Uma oração simples. Espírito Santo, me revela a tua palavra. Mas, bispo, eu não tenho muito tempo. Ok. Nós não vamos falar sobre tempo, mas sobre o que você vai fazer. E aí você abre a tua boca, ora e leia o que você pode, o que você puder. E aí o Espírito Santo vai falar com você. E é isso que ele tem falado comigo. E eu comecei a observar essas coisas. Eu queria que você abrisse lá em João 15. Abre a Bíblia, por favor, em João 15. Para a gente completar e voltar lá para Lucas 15. João 15, versículo 13.
Jesus está falando sobre a videira e os ramos, ele fala assim: ninguém, é Jesus que está falando, tá? Ele fala: ninguém tem maior amor do que este. Que amor é este? De dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. E aí ele fala: vós sois meus amigos. E ele coloca uma condição: se vocês, ou na nossa versão, né, se fazeis o que eu vos mando. Versículo 15: já não vos chamo servos. Por quê? Porque o servo, ele não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Ainda, para a gente caminhar num raciocínio, vai lá para o Salmo 25, versículo 14. Salmo 25, 14. Se você chegou, me espera. Salmo 25, 14 diz assim: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Por que eu li essas passagens com você? Para que você entendesse que o nosso Deus revela o coração dele, a sua intimidade, revela a sua vontade para nós executarmos isso na terra. Então, nessa manhã, eu queria que você olhasse de uma maneira profética, porque nós não vamos dar uma ênfase aqui a uma passagem de alguém que se arrependeu e voltou. O objetivo dessa manhã, o que Deus pôs no meu coração, o propósito dessa palavra é para que nós, como igreja, possamos estar preparados para aquilo que Deus vai fazer. Se você é um oficial, você vai entender o que eu estou falando. Se você não é, procure os pastores e fala: eu quero ser. Nós temos um grupo de oficiais lindo e grande. E essa semana, o nosso apóstolo amado trouxe uma palavra do coração dele. E ele encharcou a palavra de amor. Falou do amor dele pelas vidas, do amor dele pela igreja, do amor dele por aquilo que Deus está fazendo, animado. E isso, irmãos, só testificou aquilo que eu queria trazer para você nessa manhã pelo Espírito Santo. Por quê? Porque Deus está revelando aos seus amigos, a nós, a igreja, para que nós possamos cumprir para esse tempo que nós vamos entrar. Eu não sei se você sabe, mas hoje à noite nós vamos entrar num tempo de campanha de 3 semanas, para que a nossa mente e, consequentemente, o nosso coração possa mudar e nós possamos experimentar um tempo novo como igreja. Não pense você que é uma campanha para você ficar rico, mas é um tempo para você ficar encharcado da presença de Deus e da vontade dEle. Então, esse recado, essa carta de amor do apóstolo no nosso grupo só confirmou que Deus está trazendo para nós a sua vontade. Então, nessa manhã, eu queria que você olhasse para essa passagem de Lucas 15 como um recado para nós, um recado para você. Por quê? Porque Deus vai nos colocar nesse tempo novo, e neste tempo novo nós vamos ter que praticar algumas coisas que, irmãos, eu acho que algumas vezes nós não praticamos, ou nós nos esquecemos, ou até você não tem experimentado, porque como é que você vai dar algo que você não tem? Como é que você vai entregar algo que você não tem? Então, volta lá para o Evangelho de Lucas, no capítulo 15. Lucas 15. E aí nós vamos lá para o versículo 11. Lucas 15, ele fala, antes do filho pródigo, ele fala do pastor que perdeu uma ovelha. E veja bem que ele sente tanto amor, tanta falta dessa ovelha, que ele larga tudo, inclusive as outras 99 das 100 que ele tinha, e vai buscar essa ovelha.
E aí depois fala de uma mulher que perdeu uma dracma, uma moedinha pequena, e ela vai à casa, ela acende a luz, ela faz o que tem que fazer para poder encontrar. Em comum, tanto o pastor quanto a mulher, eles encontram, e há uma alegria no coração deles em encontrar. E outro em comum é que tanto o pastor quanto a mulher chamam as pessoas para poder compartilhar da alegria de ter encontrado algo tão precioso. O filho pródigo, que não foi perdido por umas circunstâncias, ele resolveu ir embora. Diferente da ovelha que foi perdida, da moeda, da dracma, ele resolve ir embora. Então, não é algo perdido. Pródigo quer dizer aquele devasso, aquele que esbanja, o esbanjador. Ele toma uma decisão e fala, eu vou embora. E é engraçado que o pai não larga tudo para ir atrás desse filho. Ele fica, e aí você pode dizer assim, poxa, o pastor largou tudo e foi. A mulher foi, por que é que o pai não foi? Então, nessa manhã eu queria ver com você os 3 personagens dessa parábola, para nós entendermos o que Deus está falando para nós como igreja, e nós possamos orar. A minha esposa tem dito que aquilo que Deus tem falado comigo tem mudado muito, porque parece que eu era mais pastoral, e agora eu estou ficando muito profético. E a palavra que eu quero trazer nessa manhã, ela é profética, porque é Deus dizendo, igreja, se prepara, porque o tempo que eu estou trazendo sobre a vida de vocês é este tempo. Não é a totalidade, porque nós recebemos a direção do nosso apóstolo e da nossa amada pastora Adriana. Mas aquilo que nós estamos recebendo deles, que convivemos com ele, que nós estamos vendo o que Deus está fazendo, então Deus compartilha um pouco. E está dizendo, igreja, se prepara, porque para esse tempo vocês vão precisar praticar isso. O moço, ele resolve pedir a herança do pai. Lá em Deuteronômio 21, não precisa abrir para a gente ganhar tempo, tem uma instrução sobre a herança do povo judeu, como é que ela era praticada. O pai, que precisava compartilhar a herança com seus filhos, ele precisava separar bem, principalmente a questão do primogênito. Por quê? Porque o primogênito herdava o dobro dos demais. Aí a gente faz o contexto aqui. Ora, se a Bíblia fala aqui de 2 irmãos, o primogênito era o mais velho, e quem foi embora foi o mais novo, então o mais velho ganhou o dobro, mas o mais novo recebe o que ele pediu. Ele falou, eu quero a minha parte. Qual é a parte dele? Uma parte menor, porque a outra era 2 vezes maior. Ele recebe isso, e a Bíblia diz no versículo 11, 12 por aí, de Lucas 15, poucos dias depois, irmã Rita, ele resolve ir embora. Ele pediu a parte da herança, falou, eu vou embora, e poucos dias depois ele vai embora. Eu queria que você olhasse um detalhe aqui. Veja que a Bíblia não fala que o filho pediu o salário. Por quê? Porque quando se trata do nosso pai, nós não ganhamos salário para trabalhar para ele. Nós recebemos uma herança. Não é sobre salário, é sobre herança. Então você, quanto filho de Deus, você não tem salário, você tem herança. E herança é algo muito sério. Por quê? Porque o Pai pode te dar. A sua herança, a minha herança, a nossa herança, o Senhor Jesus foi Ele que conquistou para nós, porque nós não tínhamos nenhuma. Nós não éramos filhos. E a Bíblia diz que Jesus então vai, conquista a nossa herança, traz para nós. Então, isso é muito sério para nós. Primeiro, porque nós não tínhamos. Segundo, porque quem conquistou para nós, conquistou dando a sua vida. Então, hoje você tem uma herança. Diga para a pessoa que está ao seu lado, você tem uma herança. E você acha que é pouco? Pergunta para ela assim, você acha que é pouco? Qual é o valor dessa herança?
Enfim, volta para o texto. O menino mais novo vai embora e ele começa a gastar toda a herança que ele tinha. Isso é uma parábola, tá, irmãos? Mas Jesus usa uma parábola, uma história, para exemplificar as coisas do céu para nós aqui na terra. Ele começa a gastar tudo. Preste atenção, olha comigo, por favor, que no versículo 12, fala assim, olha, o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos meus bens. E aí no final do versículo 12 diz que ele partiu com tudo o que era dele. Tudo. Versículo 13, passados não muitos dias, o filho mais moço ajuntou tudo o que era e partiu para uma terra distante. Abraão também partiu para uma terra distante. Abraão também saiu da sua terra e também foi para uma terra distante. Só que Abraão estava em obediência. E esse moço aqui partiu para uma terra distante, sem rumo, em desobediência. Tudo que você faz, os caminhos que você vai, as decisões que você toma, com o fundamento errado, vai gerar o que nós vamos ver na vida desse moço, que você já sabe, mas que o Espírito Santo nessa manhã quer lembrar. Final do versículo 13, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Aqui, a intenção aqui, irmãos, é que ele viveu intensamente. Ele realmente foi ousado em tudo que ele estava fazendo, ele foi muito ousado. Mas preste atenção como a nossa ousadia, fora do propósito, dá em nada. Uma ousadia sem fundamento não traz o resultado final, que é glorificar o nome do Senhor. Então não tome decisões na sua vida, mesmo que com toda a intensidade que você tem, todo o seu vigor, toda a sua sabedoria, inteligência, se for fora do propósito. Por quê? Porque vai dar em nada. Ousadia, intensidade, sem propósito, não vale nada para Deus. Versículo 14. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Um outro ensinamento que a gente tem aqui. Ele estava com toda a herança do pai, tudo que o pai tinha dado a ele. Ele vai para um local e a Bíblia diz que a chegada dele ali não trouxe bênção. Por quê? Porque estava fora do propósito de Deus para a vida dele. Então, ganância, vontade, ânimo, ideias, tudo isso é muito bom. Ganância no sentido de alvo, de foco, tá? De eu vou fazer, propósito. Se você tem isso, mas o ambiente que você vive não é mudado, pelo contrário, só vai de mal a pior, alguma coisa está errada. As pessoas com as quais você convive, como é que essas pessoas estão? Em todos os sentidos. Profissional, casamento, vida financeira, saúde, como é que essas pessoas estão? Ânimo. Esse moço aqui tinha recurso, tinha dinheiro, era um moço bem educado, de uma família boa, e ele vai, e ele, de repente, tudo ao redor dele, inclusive ele, vai de mal a pior. Por quê? Porque estava vivendo fora do propósito. Quando nós, Felipe, estamos dentro do propósito, nossa vida muda e as pessoas que estão ao nosso redor também mudam. Não pode ser diferente. A pessoa que fala, Rogério, palavrão perto de você, quando você chega, ela fala, o crente chegou. O pessoal do grupo que postava as coisas indecentes, não postam mais, porque no grupo tem um crente.
O pessoal da família que falava mal da igreja não fala mais. Por quê? Porque no grupo tem um crente que ama a igreja. Agora, se você não se posiciona, se você vive dissolutamente, vive nem aí, é isso que colhe. E as pessoas não são influenciadas. Então, nessa manhã, Deus está nos chamando para nós influenciarmos as nossas vidas de uma maneira melhor e influenciarmos as pessoas que estão ao nosso redor também. Posso ouvir um amém? Você está quietinho? Versículo 15. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra. E este o mandou para os seus campos para fazer o quê? Para fazer o quê? Guardar porcos. Um judeu, Aline do céu, pastoreando porco. Para o judeu, o normal é que ele pastoreie o quê? O quê? Ovelha. Ovelha. E não porco. Não é um retrocesso, é uma vergonha. Não é o lugar desse moço, não é o lugar de um filho pastorear porco. Você precisa pastorear ovelha, e aqui não é no sentido assim de ser um pastor, não, é de estar fora daquilo que o pai tem para ele. Então nessa manhã fecha os seus olhos, não precisa ser agora, mas analisa o que é que você está fazendo como igreja, como pessoa, como um membro de uma família, como um profissional. A que ponto você chegou? Porque dá tempo ainda de você parar e mudar algumas coisas na sua vida. Versículo 16 até o 18, ele começa então a fazer o caminho de volta. E eu não quero passar por aqui porque você já sabe, ele prepara um discurso todo, enfim, e ele fala, eu vou voltar, e aí a gente vê isso depois. A parte final do capítulo 15 fala de uma outra postura que parece um pouco com a gente também como igreja. Do versículo 25 até o versículo 30, fala um pouco para nós do coração do outro menino, do irmão mais velho, que tinha a herança 2 vezes, em dobro. Ela era o dobro, ela era maior do que a herança do outro. Versículo 25 do capítulo 15. Ora, o filho mais velho estivera no campo. Ou seja, ok, está no lugar certo. E quando ele voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E aí o servo, o criado, diz assim, você não está sabendo? Irmãos, lá em João 15 nós lemos que Deus, o nosso Pai, Ele revela para os seus amigos a sua vontade. O Salmo 25 que você leu, versículo 14, vou te dar uma noção para você entender. Nosso querido Vinícius, cadê o Vinícius? Aqui, nosso querido psicólogo. O Salmo 25, versículo 14, Vinícius, é como se Deus estivesse deitado no divã e Ele estivesse abrindo o coração para você. Salmo 25, 14 diz que o Senhor revela a sua intimidade. É como se Ele estivesse deitado num divã, abrindo o coração, como nós fazemos com um psicólogo. E esse moço aqui, igreja, ele não sabia o que estava acontecendo. Era a casa do pai. O pai revela as coisas para os seus filhos. Ele era filho, mas ele não sabia. O servo sabia. E ele não. Talvez nessa manhã você esteja se identificando com isso. Por quê? Porque às vezes Deus fala algumas coisas aqui e você não entende. Deus faz do seu lado e você não entende.
bispo, não é possível, eu oro há tanto tempo e eu não recebo. Eu faço de tudo, mas não acontece. Irmãos, é incoerente. Mesmo que quando não acontece, mesmo quando o milagre ou a resposta não vem, mas é incoerente da parte de Deus, não combina com Ele não revelar para nós o que Ele está fazendo. Até o silêncio de Deus fala quando você tem intimidade com Ele. Mesmo quando Ele está quietinho, você sabe que Ele está no barco. E o barco não vai afundar. Esse moço não sabia, não conhecia. O pai estava fazendo uma festa porque o irmão perdido voltou. E o servo sabia. Aí essa sensação de eu não sei o que está acontecendo, e todo mundo sabe, mas eu não sei. E aí você vê o povo aplaudindo, e a pessoa com o sapato aqui queimando, e o sapato... Como assim o sapato pegou fogo? Não estou entendendo. O que o apóstolo está falando do quê? Por quê? Porque não tem intimidade com o Pai. E deixa eu te dizer algo muito sério. Ter intimidade com o Pai acaba sendo implícito você ter intimidade, comunhão com a igreja, porque o Pai não vai nunca desassociar. Tudo que o Pai faz, Ele faz pela igreja. Não pense você que ficar desassociado, vir aqui aos domingos, manhã ou à noite, às quintas-feiras, que vai trazer as revelações que você tanto precisa, porque não vai. Você precisa estar associado, estar ligado, você precisa estar envolvido. Ah, bispo, se for assim, então, eu não quero, então, magoei. Então, não pergunte o que é que está acontecendo, porque é o que está acontecendo. Está havendo uma festa, uma celebração, e você está perdendo. Bate no ombro assim da pessoa assim, fala assim, vem junto, vai ser uma bênção. Não fica de fora não. Porque a vontade do Pai não é você ficar de fora, é que você participe de tudo isso. O Pai não faz acepção. O Pai não tem, você vai ver aqui que o Pai não tem esse problema. O versículo que nós lemos para começar, o Pai fala assim para o filho, no versículo 31, então, meu filho, deixa eu abrir meu coração para você. Você sempre está comigo. Tudo que eu tenho é seu, ou seja, a herança que eu tenho ainda, ela é sua. E você tem o dobro que o seu irmão nem tem mais. Agora, você não entendeu uma coisa. Esse teu irmão aí, ele estava morto, mas ele reviveu. Então, a gente precisa se alegrar. Isso é posicionamento, irmão, de que não entende o que o Pai está fazendo. Agora, para a gente caminhar e encerrar nessa manhã, eu queria que você olhasse do versículo 20 até o 24, nós vamos aprofundar um pouquinho mais naquilo que Deus está falando. O versículo 20 diz assim, e levantando-se, quem levantou? O moço mais novo, e levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, então esse longe traz muita coisa para nós. Primeiro que ele fez um discurso preparado na sua mente, ele falou, eu já sei o que eu vou falar para ele. Eu vou me levantar lá no 18 e eu vou ter com ele. E eu tenho um discurso preparado, eu vou falar assim, versículo 18, Pai, eu pequei contra o céu e diante do Senhor, diante de ti. Eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele já estava abrindo mão da filiação. Agora o Senhor pode me tratar como um dos teus servos e dos seus trabalhadores. Por quê? Porque o filho, esse filho aqui, sabia como o pai tratava os seus servos, os seus trabalhadores. O moço mais velho foi perguntar para os servos. Por quê? Porque o pai falava com eles também. E ele falou, está tudo certo. Então ele levantou uma manhã, e levantou e foi para o pai. Preste atenção, versículo 20. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. Pausa.
o pai avista o menino. E eu fiquei pensando ontem à noite, madrugada, como é que era essa cena, Odracil? Como é que um filho vem todo quebrado, né, falido, envergonhado, sujo, com fome, vem nessa cena e com o discurso pronto. Mas a Bíblia diz que o pai avista ele. O pai, não vou dizer literalmente, mas tenta me entender, participa comigo da história. O pai não saiu do portão, o pai estava ali, o pai ficou ali todo o tempo necessário, ou os períodos necessários. O pai, a Bíblia não diz que ele largou as 99, mas o pai se envolveu tanto em amor, que ele ficou naquele portão, daquela terra, daquela fazenda, daquela chácara, ele ficou ali o tempo todo, olhando, porque ele queria saber que o filho, ele queria ver o filho voltando. Aí você vai dizer assim, bispo, mas talvez alguém avisou. Tudo bem, então deixa eu te dizer uma coisa, nas regiões celestiais já há um movimento de que pessoas estão voltando para a casa do Pai. E aqui nessa manhã que eu queria que você prestasse muita atenção, porque é o recado principal para nós. Por quê? Porque já há um movimento celestial de que pessoas vão voltar para a casa do Pai. Pessoas vão se converter, pessoas vão mudar de vida, pessoas vão abandonar os seus vícios, vão largar a sua vida errada e vão voltar para a casa do Pai. E sabe como o Pai está? Como? No portão esperando. Esperando. Diz mais o versículo. O Pai avista, o Pai se compadece dele, e aí, irmão, eu fiquei imaginando, porque quem é pai sabe, um filho nessa situação, e você esperou tanto tempo, e aí o filho aparece e você vai. Irmão, não tem como dar esse abraço de araraquarense que às vezes você dá, não. Tem uns irmãos aqui na igreja, presbítero Johnny, que eu vou abraçar. A maioria dos meus irmãos, dos homens, eu dou um ósculo santo. Para você que é novinho na fé, o ósculo santo é um beijo no rosto, de respeito, de amor. E tem uns irmãos aqui de Araraquara, é só Araraquara, tá? Mas não na nossa igreja, não, na nossa igreja não, em outra igreja. Eles abraçam assim, ó, sabe? A maioria já sabe, eu falo, pode parar. Ô, irmão, dá um abraço direito. Um abraço direito. Por quê? Porque é abraço. É igual quando a gente faz casamento. Você pode beijar a sua noiva. Irmão, a sua noiva. Você vai dar um selinho? Dá para beijar de língua no altar também, não exagera. Beijo de língua é bom, irmão, mas não é o lugar. Calma. Mas volta para o abraço. O pai avistou, e você acha que foi que tipo de abraço? Cristina, como é que abraça desse jeito? O menino estava perdido, estava morto. Como é que abraça um menino desse? Como é que o pai abraçou você quando você voltou para a casa dele? Como é que o pai te recebeu quando você entregou a sua vida para ele? É desse jeito. Por quê? Porque a gente olha para a sequência do texto e diz que o pai recebe o menino, abraça, beija o menino. E o menino começa aquele discurso todo para dizer assim, pai, eu pequei, eu fiz isso, e o pai interrompe. Se você olhar depois, a gente não tem tempo, olha depois, o menino não termina o discurso, o menino faz metade do discurso, e o resto o pai fala, pode parar. O meu amor por você é muito maior do que esse discurso. O menino foi curado, irmão. A gente vai ver algo importante aqui, mas o menino foi curado quando o pai fez tudo isso. Primeiro, porque quando o menino estava indo, o pai já estava olhando para ele. E nas regiões celestiais, irmão, o pai não dorme, o pai não tira os olhos de você. Então, por que é que você acha que você é coitadinho? Por que você acha que você é sozinho, derrotado? Se um de nós aqui falharmos, o seu pai não vai falhar nunca com você.
Nós podemos falhar, mas o nosso Pai não falha. Pode aplaudir, porque Ele é assim. Ele é assim. Abraça, beija. E aí, irmãos, o menino é interrompido e o pai fala assim, olha, acompanha, vamos lá para o texto, versículo 22. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado, comamos e regozijamo-nos, porque este meu filho estava morto, e ele reviveu. Ele estava perdido, e ele foi achado. Eu queria que você, como igreja, olhasse para você, e também pensasse no que é que nós vamos fazer com as pessoas que nós vamos receber, e estamos recebendo. O pai... Preste atenção, poderia ele mesmo, o presbítero Jussara, pegar a roupa, porque o nosso pai não é preguiçoso, e ter vestido o menino. Ele poderia ter pego o anel e colocado no dedo, e sem problemas nenhum, o nosso Jesus lava os nossos pés, ele lavou os pés do discípulo, ele lavaria os pés daquele menino e colocaria a sandália. Mas o texto diz que ele pediu para que alguém fizesse isso, porque de uma maneira, é uma parábola sim, mas ela é uma parábola para nós. De alguma maneira o Senhor estava nos ensinando, dizendo, igreja, vocês vão ter que fazer isso. Esse papel é para vocês. Coloquem a capa, porque as pessoas que vão chegar nessa condição. E a capa, irmãos, ela fala de filiação, ela fala de proteção. A capa fala de alguém que é de honra. A capa fala de alguém que voltou, faz parte de um clã familiar respeitado. A capa não diz que você é um escravo, mas diz que você pertence a alguém, que você é de honra. O que é que nós vamos fazer com a cidade de Araraquara? O que é que nós vamos fazer com as pessoas que entrarem por essas portas, aonde nós formos? O que é que nós vamos fazer com a África, com o Nordeste? O que é que nós vamos fazer com o nosso vizinho? Deus está dizendo nessa manhã, vocês vão colocar a capa dessas pessoas. Ou seja, vocês vão dizer para essas pessoas que elas têm um pai. Que elas não estão sozinhas. E vocês vão também colocar um anel. O anel fala de autoridade, pessoas desanimadas, pessoas que lógico, não eram mais, têm um sentimento de que não são mais filhas. Vocês vão colocar um anel, vocês vão restituir a autoridade dessas pessoas. Vocês vão restituir os sonhos dessas pessoas. Vocês vão restituir a alegria, aquela disposição dessas pessoas, ao ponto delas olharem e falarem assim, não, realmente eu tenho um dono. Eu tenho autoridade. Eu não tenho tempo para falar de uma maneira teológica dessas três coisas, mas vocês vão restituir isso na vida dessas pessoas. Essas pessoas vão voltar a ter autoridade como filhos de Deus. E por último, o pai coloca a sandália. A sandália, irmão, só usava, o mais comum do nível desse pai aqui, era uma sandália de couro, até às vezes de madeira. Mas quem andava sem sandália, era escravo. Era gente sem direção, era o pessoal andarilho daquela época. Era um pessoal sem motivação, era um pessoal sem destino. Era um pessoal sem ministério. E o pai coloca a sandália nesse menino, através dos servos. E o pai está dizendo, igreja, vocês vão restituir sandálias nas pessoas. As pessoas vão voltar a ter ministérios. As pessoas vão descobrir os seus ministérios. As pessoas vão descobrir a filiação delas.
Por que isso é importante? Porque nós estamos vivendo debaixo de uma agenda que quer tirar o Pai, o nosso Deus, de tudo que é importante, da família, dos negócios, de tudo. E eu não estou falando do Brasil, eu estou falando do mundo. E qual é a nossa função como igreja? Restituir a sandália. Preste atenção. Da onde o Pai buscou isso? Onde que ele buscou a capa, o anel, a sandália? Eu pensei em duas coisas, sabe, Wilson? Eu pensei que o pai guardou do filho, porque era dele. O pai, de alguma maneira, reteve isso, para que quando o filho voltasse, ele sabia que ia voltar, ele restituísse. Ou era do próprio pai, deu a capa, o anel e a sandália. Tanto de um quanto de outro, irmãos, não faz diferença, porque lá em João, o próprio Jesus diz assim, olha, o que é do Pai é meu, o que é dele, o que é meu é dele. Então, estava no pacote, estava implícito, estava de uma maneira assim, é dele. Não interessa a fonte, interessa que recebeu. Eu queria orar com você nessa manhã, porque você não vai conseguir entregar se você não tem. Então o Senhor nessa manhã quer te restituir. Bispo, está tudo tranquilo. Eu tenho a minha capa, eu estou protegido, eu sei que eu sou filho, eu tenho autoridade, olho para os meus pés, eu tenho sandálias. Então, irmão, se prepara, porque Deus vai nos usar como igreja de uma maneira, nós vamos para um novo nível. Amém? Você pode ficar em pé comigo. Nós vamos adorar o Senhor. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Há no nosso meio alguém que precisa entregar a sua vida a esse pai nessa manhã? Vai dizer assim, bispo, eu sou isso. Esse filho, eu sou isso. Eu estou perdido na vida, estou de uma maneira espiritual, eu estou bem ruim, estou bem sujo. Há alguém nessa manhã que queira entregar a sua vida ao Senhor Jesus e dizer, Senhor Jesus, eu preciso do Senhor, eu preciso entregar a minha vida, eu preciso do Senhor nessa manhã. Glória a Deus, glória a Deus. Você consegue vir à frente? Nós queremos orar por você. Há mais alguém que foi tocado por essa palavra e fala, Senhor, eu preciso do Senhor, eu nunca entreguei a minha vida, mas nessa manhã eu quero. Há mais alguém que queira entregar a vida ao Senhor Jesus nessa manhã e dizer, Senhor, a minha vida é sua, eu quero me arrepender também dos meus pecados. Há mais alguém? Eu quero fazer um segundo apelo aqui. Irmãos, eu fiquei longe da igreja por 3, 4 anos. E estar longe da igreja, irmão, não é fácil. Só que a gente acha, quem está longe acha que está certo. Chegava atrasado nos cultos, quando ia, não era nossa prioridade. Não era minha, né? Mas quando você encontra uma casa, uma família, quando você encontra um povo que você fala, vale a pena você gastar a sua vida com esses irmãos. Eles vão te decepcionar, mas eles são gente boa. E você vai amá-los, e eles amam a sua vida. Você volta a acreditar. E é assim. Eu queria nessa manhã orar. Se você, por algum motivo, está ferido com a igreja, e não é a igreja Resgate, pode até ser também, ou uma outra igreja, e você fala, eu quero voltar para a igreja.
Não precisa ser essa, pode ser uma outra próxima da sua casa. Mas eu quero consertar a minha vida com a igreja, eu quero voltar a congregar, eu quero voltar a exercer o ministério. Há alguém no nosso meio que nessa manhã queira consertar isso, entregar a sua vida, restituir isso, voltar a frequentar uma igreja de uma maneira séria, chegar nos horários do culto, sabe, participar dos ministérios? Há alguém nessa manhã que queira que o Senhor cure o seu coração com relação a isso? Se há alguém, eu queria que você viesse, nós queremos orar com você. Amém. Somos nós. Qual o seu nome? Flávia. Que bênção. O dia que eu entreguei a minha vida para Jesus, tinha um monte. Mas o nosso apóstolo aqui, acho que só tinha ele, né? Não lembro. É a melhor decisão da sua vida. É a melhor decisão. Amém? Eu não sei o que vai ser da sua vida, mas só posso dizer que você, a partir de hoje, tem um pai. E tem uma família que vai te amar, vai te ajudar. Amém? Amém? Estenda suas mãos para cá, nós vamos orar pela Flávia. Senhor, que alegria receber a Flávia nessa manhã. Enquanto a pastora Maria Alice ministra na vida dela a oração da salvação, eu queria que você pensasse na sua vida. Eu queria que você pensasse na tua salvação, naquele dia da alegria. Eu entreguei a minha vida numa segunda-feira. Qual foi o dia que você entregou a sua vida para Jesus? Deixa o Espírito Santo relembrar isso, trazer isso ao seu coração. Deixa o Espírito Santo nessa manhã trazer isso à memória, ao seu coração. E deixa Ele colocar fogo nesse dia. Porque isso vai trazer aquela lembrança do primeiro amor. Em nome de Jesus. Senhor, nós estamos felizes nessa manhã. Enquanto nós oramos aqui, nós cremos que os teus anjos estão aqui ministrando. Nós cremos, Espírito Santo, que o Senhor está aqui ministrando. E nós queremos te agradecer pela vida da Flávia, pela salvação dela hoje, por aquilo que o Senhor está fazendo e ainda fará na vida dela. E sobre nós também, Senhor Deus, restaura aquele amor, traz a lembrança aquele dia, o dia que nós voltamos ou que nós viemos para a tua casa, para os teus braços, e o Senhor nos abraçou, o Senhor nos limpou, o Senhor trocou as nossas vestes, nos deu um anel, uma sandália. Senhor, reaviva isso nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém? Flávia, olha para trás, por favor, a sua família. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Flávia, Deus te abençoe, tá? A igreja vai te dar uma Bíblia depois. Quem que vai acompanhar a senhora mesmo? Pode ser? A pastora Maria Alice vai acompanhar você. Vai te dar um livro também sobre a tua decisão, tá bom? O que precisar de nós, chama a pastora Adriana. Deus te abençoe, viu? Bem-vinda, tá? Glória a Deus. Nós vamos cantar um cântico, depois nós vamos encerrar. Irmãos, não esqueça, Deus está trazendo, vai a partir de hoje à noite na campanha, um tempo novo, e nós precisamos estar preparados para sermos usados por Deus.
Glória a Deus. Nós temos 2 minutos ainda. Eu queria que você exercesse o que você acabou de cantar. Que você fosse ponte na vida de alguém, fosse farol na vida de alguém, fosse uma bênção na vida de alguém. E você orasse com alguém que está aqui, saindo do seu lugar, ou a pessoa que está ao seu lado. Faça isso agora. 1 minutinho para você orar por ela. Deixa Deus te usar. Pergunte para ela: o que você precisa que eu ore? O que é que você está precisando? É uma cura? É uma oferta financeira? É um abraço? O que é que você precisa? E ora por ela. Ora por essa pessoa. Seja um farol na vida dela. O que é que você precisa? 1 minuto para nós orarmos. Senhor, nessa manhã, toma as nossas vidas, Pai. Toma as nossas vidas para esse tempo novo, essa estação nova que o Senhor está nos avisando que trará sobre nós. Queremos te agradecer porque o Senhor está abrindo o teu coração. O Senhor está falando para nós o que o Senhor fará. Obrigado, Pai. Obrigado. Ajuda-nos, prepara-nos como igreja para esse tempo. Ajuda-nos a entender o que o Senhor está fazendo. Ajuda-nos a ouvir o que o Senhor está falando. E ajuda-nos, Pai, a sermos como os teus servos, os teus amigos, Senhor. Ajuda-nos a receber essas pessoas, ou até irmos até essas pessoas para levarmos a capa, o anel e a sandália, a trazermos dignidade para essas vidas, de uma forma espiritual, mas também de uma forma material. Usa-nos como igreja, Senhor, possua-nos como igreja, de uma maneira individual, mas também de uma maneira coletiva, Senhor. Senhor, para onde nós iremos, Pai? Qual é a causa, Senhor, qual é a causa que vai nos mover nesses dias, até que o Senhor Jesus volte? Qual é a causa que vai nos consumir? Qual é a causa, Senhor, que vai, Senhor, encher os propósitos e os nossos sonhos e tomar conta de nós, Pai, se não for a Tua vontade, Senhor? Em nome de Jesus, Pai. Eu quero abençoar a Tua igreja nessa manhã, pedir que o Senhor ajude, Senhor, essa família que nem ora mais, nem nas refeições. Ajuda, Senhor. Ajuda esses meus irmãos e irmãs que nem têm a disposição de abraçar mais uma pessoa. Ajuda, Senhor. Abraça, mostra para eles o quanto o Teu abraço é gostoso, Pai. Quanto o Teu abraço o Teu abraço fala, Senhor, o quanto o Senhor nos ama. Ajuda-nos a ter entre nós, Senhor Deus, movimentações que demonstram o Teu amor, de um para com o outro, Senhor Deus, mas também com as pessoas que vão chegar. Ajuda-nos, restaura no nosso meio o Teu abraço, o ósculo santo, Senhor, não como uma doutrina, não, Senhor, nada disso, como algo normal entre nós, porque o Senhor diz que se o mundo olhar para nós e ver que nós nos amamos de uma forma demonstrada, de uma forma sincera, de uma forma que pague um preço, Senhor, o mundo vai crer que realmente o Senhor é Deus e que o Senhor é Salvador. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos, em nome de Jesus. Igreja, eu te abençoo nessa manhã e despeço você debaixo da presença do nosso amado Pai, que um dia te recebeu, que um dia te acolheu, te beijou, que um dia colocou uma roupa nova, te deu um anel e uma sandália. Debaixo desse amor eu te abençoo, que a graça dele,
que a comunhão dEle, que as revelações dEle estejam sobre nós, sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, as nossas casas, que a bênção dEle esteja sobre nós nesse dia e nos acompanhe.